torcem os lábios e sacodem a cabeça. Boa tarde para você que chega conosco ao vivo pela Rádio Tradição Ararense, o nosso podcast Hora da Verdade. Essa quinta-feira, onde a gente vai conversar hoje, você já acompanha, você que está na câmera ao vivo, Padre Robert, ele que é pároco da paróquia Nossa Senhora de Fátima e administrador paroquial da paróquia São Judas Tadeu. Padre, seja muito bem-vindo, primeira vez aqui na nossa rádio, um prazer recebê-lo. E agora, de maneira particular, responsável pela paróquia lá, a qual eu trabalho há um bom tempo. Olá, William, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui na Tradição Araras, né, com você. E realmente mais um desafio, estar com vocês lá na paróquia São Judas. Mas estamos bem, vamos na luta. Exatamente. Já está indo quase um mês, né, Padre? Está chegando próximo já, acho que pelas minhas contas já estando à frente. Mas o foco não é esse, né? Falar da paróquia. Embora, né, já desejo que Deus abençoe, uma boa sorte no trabalho do Senhor, né? Mas estamos numa semana importantíssima. Numa semana que, como o Senhor vem dizendo nas missas, nas celebrações, a semana maior da fé católica. Eu não escondo isso a ninguém desde quando comecei no rádio, sempre tenho meu espaço religioso, um momento de oração, um momento que eu trago um pouquinho do dia a dia, né, das orações, seja do evangelho, seja de algo que aconteceu. E eu acho que nessa semana não cabe a mim falar de algo, de um mistério tão grande que é a Semana Santa que a gente iniciou no Domingo de Ramos e vai agora dia a dia. E eu acho que o senhor vai poder explanar muito pra gente, deixar muito esse sabor de quero mais, para que o povo participe. E uma coisa também, Padre, que eu vejo, que tristemente hoje estava conversando com os meninos aqui na rádio, parece que está caindo no normal, né? Uma sexta-feira santa, eu até digo, né? O passarinho não canta e às vezes a gente põe um som alto para trabalhar toda essa simbologia. É uma dor no coração a gente ver isso, porque eu falo assim, nas nossas famílias, né? Principalmente meu avô, não tomava-se nem, não lavava-se o rosto quando acordava cedo, não penteava o cabelo, era pão, água e às vezes uma paçoca ali, uma simbologia tão grande, forte, isso que inspirou tanto a minha família que vem com isso até hoje. Mas é uma semana importantíssima, né, Padre? Sim, é uma semana onde nós meditaremos, como eu disse nas celebrações de Domingo de Ramos, o que Deus é capaz de fazer por nós, né? Tem uma santa do século II, ela diz assim, que quando nós meditamos esta semana, nós vemos a loucura do amor de Deus por nós. Um amor que se entrega até a morte, né, para nos livrar da morte eterna. Então a Semana Santa ela inicia com o Domingo de Ramos. Eu gosto muito do Evangelho, que inicia mostrando Jesus adentrando a cidade de Jerusalém. E eu digo, olha, o povo aclamando Jesus com os ramos, né? O Evangelho narra isso, Jesus montado num burrinho. E eu falo, olha, hoje nós temos que pedir para Jesus adentrar as nossas cidades, né? Que Jesus adentre a nossa cidade de Araras, trazendo todas as bênçãos necessárias para o bem viver da nossa população. Mas ao mesmo tempo Jesus quer entrar na nossa Jerusalém interior. Cada um de nós é uma cidade onde Deus precisa habitar. Então Deus habita a cidade de Araras, mas também habita essa cidade que somos cada um de nós, a cidade do nosso coração. E os ramos simbolizam a vida. Quando nós estamos perto de Jesus, o ramo da nossa vida, do nosso espírito, da nossa alma, tem vida. Quando nós nos afastamos de Jesus, nós perdemos a vida ou até o sentido da existência, né? E aí, essa semana, cada comunidade, cada paróquia vai fazendo a sua programação. Muitas vão fazer as 7 Dores de Maria, outras vão fazer a Via Sacra. Mas aí nós temos o Tríduo Pascal, né, que começa na Quinta-feira Santa, que é onde Jesus institui o sacramento da Eucaristia, depois o sacerdócio e o mandamento do amor. E temos o rito do lava-pés. Então, a quinta-feira, ela vai de manhã, os padres estaremos todos com Dom José lá na catedral, renovando o nosso compromisso sacerdotal diante do bispo. E hoje, à noite, as comunidades terão, então, a missa, a tradicional missa do lava-pés, né? Quando Jesus lava os pés dos discípulos. E nós temos que lembrar que é o gesto de humildade. Jesus, sendo rei, se faz servo e lava os pés. Né? O que esse gesto significa? A humildade de Jesus. Lavar os pés é a pureza, né? De Jesus que traz essa pureza. E também é o gesto de cuidado para com o outro, que todos nós
lembremos desse rito, mas no sentido de que nós somos hoje aqueles que devem lavar os pés dos irmãos, né? Tirar tudo aquilo que impossibilita de nos movimentarmos para cuidar do nosso próximo. Os pés é aquilo que nos mantém de pé, né? Ele carrega todo o nosso peso. E aí nós temos que perguntar também quais são os caminhos que os nossos pés percorrem, né? Quais são os caminhos que os nossos pés estão percorrendo? É o caminho de Jesus? É o caminho do Evangelho? Ou nós extraviamos, né? Percorremos caminhos de morte, de violência, de guerra? Então é o sentido também que nós temos que refletir hoje, nesta Quinta-feira Santa. Padre, eu anunciei a vinda do Senhor, né, aos nossos ouvintes, disse que o Senhor estaria conosco, e algumas pessoas fizeram um questionamento interessante sobre essa questão da Quinta-feira Santa. William, fui na missa e o padre falou que a missa não acaba na quinta-feira, ela acaba no sábado. Mas como que é isso? Eu vou estar na casa e está acontecendo a missa? Como que eu vivo com isso, né? Eu acho que o padre poderia explicar um pouquinho melhor como funciona essa questão de não terminar, se é um termo correto de se usar. Isso. É uma boa pergunta. Então, a Quinta-feira Santa, até o sábado, é uma única missa. Porque na sexta-feira é o único dia que não há nenhuma missa, não ocorre missa. Tem a liturgia, né, da paixão, que é o momento em que a gente faz a adoração à cruz, mas a missa começa na quinta-feira e só termina no sábado santo, né? Então, para a gente não confundir. Agora, é muito interessante nós lembrarmos que não adianta nada você ir na quinta-feira, não ir na sexta, depois voltar no sábado. Então, você não participou da missa. Na verdade, exatamente, pulou uma parte da missa. Então, e outra coisa que as pessoas também não entendem, às vezes não querem ir no domingo de Páscoa na missa. Lembramos que o sábado é a vigília para o domingo de Páscoa. Você está em vigília, a noite é a vigília. E aí você celebra a Páscoa no domingo, que é o domingo da ressurreição. Então não adianta você também ir quinta, sexta e sábado e não ir no domingo, porque aí você só fez até a vigília, não celebrou de fato a ressurreição, a Páscoa no domingo. Padre, uma pergunta que eu acho que o senhor vai poder responder. Eu tive na paróquia Nossa Senhora de Fátima na celebração nesse fim de semana e lá eu percebi que não está. Uma senhora perguntou, ela participa de uma paróquia lá de Leme, e ela fez uma pergunta para mim: William, na minha paróquia ninguém cobriu imagem, e tradicionalmente se cobria imagem. Mudou a lei da igreja? Ela perguntou. A gente tem que lembrar que isso não é uma lei, né? Havia antigamente o costume de se cobrir as imagens, e depois, quando se cantava o Glória no Sábado Santo, se descobria as imagens, né? Porque os santos refletem a glória de Deus, a vitória da vida sobre a morte, né? Os que já estão glorificados. Então tinha esse hábito. Hoje, algumas paróquias continuam, outras não. Nós, no Fátima, optamos por não fazer. Mas é muito livre, a liturgia nos dá essa liberdade. O tema liturgia é um tema complexo, né, padre? A gente pode colocar assim, né? É um tema complexo, porém a igreja ela nos dá todas as orientações, né? O que nós precisamos tomar cuidado, William, quando se fala de liturgia, é porque às vezes a gente confunde criatividades, né? Então, assim, é possível uma criatividade, porém não pode ser uma criatividade selvagem, né? Tem que ser uma criatividade moderada, equilibrada, para que não fuja daquilo que é o essencial. Às vezes nós queremos uma liturgia, temos que atrair as pessoas, temos que fazer cantar, temos que bater palma. E às vezes isso não é o mais importante. Isso não é o mais importante. Então a liturgia, se nós pegarmos profundamente, nós temos que lembrar que alguém está morrendo ali. Exato. Porque a gente relembra o sacrifício de Jesus na cruz por nós, uma entrega. Então como que pode ser um negócio tão agitado, né? Então tem que ter também ali o equilíbrio, né? É possível ter esse equilíbrio. Por exemplo, existem músicas próprias para quando uma missa é feita com as crianças, existem cantos próprios para a missa feita quando são os jovens. Até orações eucarísticas, né, padre? Até as orações eucarísticas. Então, tudo tem-se um limite, mas é possível você adequar. E nós temos que respeitar, porque a liturgia, ela pensa num todo. Então tem coisas que a gente quer fazer e que a gente esquece que existem pessoas que não bebem daquela espiritualidade, né? A nossa igreja, graças ao Divino Espírito Santo, ela tem diversidades de espiritualidade. Então você tem uma espiritualidade carismática, você tem uma espiritualidade mais tradicional, você tem espiritualidade inaciana e aí vai, né? Porém, a missa ela já é feita para que todos possam se sentir acolhidos. É importante, né, padre? A gente também, um questionamento, que isso é até da parte minha,
para que o senhor explicasse um pouquinho para a população, porque a gente vê, os fiéis estão na igreja, eles se retiram, faz o translado, né, de Jesus na quinta-feira, e o altar todo é desnudado. Isso. Por quê, padre? É justamente esse sentido de esvaziamento, né? Porque pede-se para tirar todas as flores, tudo. Eu fiz a seguinte reflexão na comunidade no domingo de Ramos. Olha, na quinta-feira, quando a gente celebra aquele momento, nós estamos dizendo assim, Jesus foi preso, Jesus vai, na sexta-feira, vai morrer. Né? Então, não é um momento de estar festivo. Uma casa, quando alguém é preso, quando alguém falece, a tendência é que tudo fique em silêncio, né? Tudo fique na sobriedade. Então, a Sexta-feira Santa também, aqui, acabando a missa, né? Desculpe, terminando o rito do lava-pés e tem a trasladação para um outro lugar onde vai ser feita a adoração na sexta-feira, a gente tem que lembrar que a gente já está no clima da morte, né? No clima de que o nosso Senhor foi preso e vai ter a sua condenação. Então, é vivenciar isso que os discípulos vivenciaram com Jesus. Eles ficaram com medo, eles ficaram reservados. Então, a liturgia pede que já tire tudo, os arranjos de flores, deixe o altar desnudo para mostrar isso, que esta sobriedade, esta seriedade que o momento exige, né? E agora uma pergunta até particular, um pouco por opinião do senhor, né, padre? 2 anos sem poder viver esse momento de Semana Santa com o povo, com a igreja cheia, com todo mundo podendo participar. E esse ano aqui, a pandemia nos deixou, né? Novamente estar junto do padre, estar dentro da igreja, ver esse rito. Como que tá o padre, né? Acho que gera um pouco de ansiedade, né? Parece que é um novo de novo, aquele novo, né? Que está vindo novamente, né? Sim, o coração da gente fica... Primeiro se alegra, porque acho que nós padres sofremos muito, porque o que nos alegra é estar com o povo. A celebração é uma época que as igrejas ficam cheias, né? E então isso foi nos tirado com a pandemia. E agora, esse retorno, o coração fica a mil, né? Muito feliz, claro que nervoso também, porque muitas coisas nós vamos ter que recomeçar, né? Por exemplo, ficamos 2 anos sem o rito do lava-pés, ficamos 2 anos sem procissões, né? E agora nós estamos retomando aos poucos tudo isso, claro, com todos os cuidados. Mas então isso nos alegra, mas também existe toda uma preocupação para que o povo possa participar com segurança, né? Claro que está tudo, graças a Deus, muito bem controlado. Dom José é muito cuidadoso quanto a isso, né? Sim. Questão de máscara, mesmo com a liberação, ele pediu a prevenção dos fiéis. Isso. Que as pessoas colaborem, para que eu acho que não é nem um medo, mas é um receio para que tudo volte e acaba ficando novamente sem uma Semana Santa, sem um tempo tão importante da igreja, né? Acho que foi essa a preocupação do bispo, né? Com certeza. A nossa preocupação é sempre com a vida, sempre com a segurança, né? Claro que não é um decreto, né? É uma orientação. Decreto é diferente de orientação, mas... Claro, a gente tem que se cuidar, ainda é um momento de se cuidar, né? Como eu costumo dizer, tem gente ainda morrendo disso, né? Desse vírus. Então, tomar todos os cuidados, aí a gente pode participar com muita tranquilidade. Mas o importante é que a gente, depois de 2 anos, eu falo assim, muita gente se sossegou, que agora a pandemia virou uma muleta, né? Eu não vou na igreja por causa da pandemia. Aí você encontra a pessoa em barzinho, você encontra a pessoa em pizzaria, em shopping. Exato. Então eu falo assim, olha, não existe melhor lugar, o lugar mais seguro do que a igreja. Então, se você vai em todos os outros lugares e não vai na igreja, eu sou obrigado a dizer que você está usando a pandemia de muleta e está pecando, né? Porque agora não tem mais sentido. E mesma coisa as pessoas que acompanham pelas redes sociais. Não está mais valendo, tem que ficar muito claro isso. Tem não está mais valendo. Rede social vendo o senhor agora, padre. Então, assim, eu não vou, mas eu acompanho pela internet. Mas se você pode ir... Então você deve ir, porque senão para você está faltando a sua missa de preceito. A missa transmitida, ela vale agora apenas para as pessoas realmente enfermas que não têm condições de estar nas celebrações eucarísticas. Então se você está usando a pandemia de muleta, pare com isso, porque você já continua pecando. Tá certo, padre. Vou fazer um rápido intervalo, a gente já está conversando alguns minutinhos. Já já a gente volta com mais questionamento, falando um pouquinho mais da sexta-feira, da Sexta-feira Santa e também do nosso fim de semana. Já já a gente está de volta.
aqueles que me veem torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte e agora o salve, se é verdade que Ele o ama. Meu Deus, por que me abandonastes? Cães numerosos me rodeiam, furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Meu Deus, por que me abandonastes? Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe. Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Meu Deus, por que me abandonastes? Anunciarei o vosso nome a meus irmãos, e no meio da assembleia hei de louvar-vos. Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores. Glorificai-o, descendentes de Jacó, e respeitai-o, toda a raça de Israel. Meu Deus, por que me abandonastes? Meu Deus, por que me abandonastes? Meu Deus, por que me abandonastes? Meu Deus, Retomando então a nossa entrevista nessa tarde de quinta-feira, novamente cumprimento você que vem chegando e apresento o nosso convidado de hoje, Padre Robert. Ele está conosco falando um pouquinho desse mistério que a gente vai ver nesse final de semana. Padre, eu queria voltar com uma pergunta para o senhor, de uma das nossas ouvintes. Minha amiga Márcia Pereira, ela está sempre aqui conosco, ela sempre interage com os nossos convidados, né? Porque todos os dias eu recebo alguém na hora da verdade para falar de um tema, alguma personalidade na cidade. E como o tema que eu acho de maior relevância que a gente está vivendo hoje é a Semana Santa, é esse Tríduo Pascal, por isso o senhor está aqui. E ela me mandou uma pergunta que falou assim:
Padre, realmente, quando Jesus ressuscita? Porque fica esse questionamento, é sábado, é domingo? Como funciona isso? Ele ressuscita na madrugada, né? Por isso que as mulheres vão de madrugada no túmulo e não encontram ele, né? Então, na realidade, é na madrugada. Por isso que é a vigília pascal, né? A vigília pascal. Mas a gente tem que lembrar que no domingo é outra liturgia, né? É uma outra liturgia, portanto, é uma outra missa. Então, aquela missa que começou na quinta-feira, ela terminou no sábado. E no domingo é uma outra liturgia, portanto, uma outra missa. Por isso que a gente tem que participar. Que aí a comunidade está em festa, porque sabe que Cristo ressuscitou, né? E aí uma das coisas que a gente fala muito, né? Fica na dúvida do sábado, do domingo, mas eu queria fazer uma reflexão sobre a Sexta-feira Santa também, né? Às vezes as nossas Sextas-feiras Santas, eu digo que elas viraram como que feriado, e para nós não é feriado. Para nós cristãos é um dia santo. E aí o que acontece? Eu disse no domingo passado, né? No domingo de Ramos, que às vezes as nossas preocupações na sexta-feira é com o almoço. Né? Tá lá querendo fazer bacalhoada para chamar fulano para vir almoçar. Eu não sei se esse ano vamos conseguir comer bacalhau, né? Talvez caro. Ali tá caro, talvez vamos comer um filezinho de tilápia, um lambari frito, mas está ótimo, tá valendo, né? No importante é peixe. Mas a pessoa, às vezes a gente se preocupa tanto com isso e não vai fazer 1 hora de adoração ao Santíssimo, né? Não vai 1 hora ficar com Jesus. Então eu falo, na Sexta-feira Santa, não é dia da gente ficar fazendo visita, não é dia da gente ficar fazendo churrasco, não é um feriado para nós cristãos católicos e todos os cristãos, né? É um dia de jejum, né, oração e silêncio. E silêncio. Porque quando morre uma pessoa em casa, a gente não fica fazendo festa, a gente faz silêncio, faz um respeito, né? Então, é o nosso dia. Às vezes, já aqui em Araras tem uma tradição interessante que as pessoas fazem uma caminhada de 7 igrejas, né, tal. E aí a pessoa chega muito feliz dizendo, eu caminhei hoje 7 igrejas. Tá bom, eu falo, ótimo, que bom. É bom para a saúde, porque você fez uma caminhada, mas eu quero dizer, e o convite que Jesus fez a todos nós para permanecermos com Ele 1 hora em oração? Então é bom que nas nossas comunidades, seja lá na São Judas ou em qualquer outra paróquia, que você observe quais são os horários que tem de adoração na Sexta-feira Santa, que às vezes acontece lá das 7 a meio-dia. Então, é isso mesmo na Paróquia São Judas. Das 7 a meio-dia. Então, nesse horário você é convidado a fazer 1 hora com Jesus, deixando Ele te contemplar e você contemplando Ele. Então, não adianta percorrer 7 igrejas se você não fizer a sua 1 hora de adoração. Senão é só um Cooper, viu? E o seu espírito fica fraco. Uma pergunta que eu ia questionar o padre era exatamente essa. O que seria uma Semana Santa ideal para um católico viver nessa semana aqui? Olha... eu sempre falo assim, existe o ideal e o real, né? Mas eu penso que a gente tem que estar preparado. Por exemplo, você já fez a sua confissão durante o período da Quaresma? Por quê? A confissão nos prepara também para vivenciar esse tempo da Semana Santa. Eu acho que o ideal é aquilo que você faz com o coração. Né? Então, eu vou estar lá naquilo que nos é proposto na minha paróquia durante a Semana Santa. Então, eu vou estar com o coração, eu vou beber tudo que tem ali para eu crescer na minha fé e eu ficar com a saúde espiritual em dia. Então, o ideal eu vou participar de uma via sacra, eu vou participar das 7 dores de Maria, eu vou participar do tríduo pascal. Então eu vou fazer com o coração, com o desejo de estar com Deus e ouvir o que Ele tem para me dizer. Isso é o ideal. Perfeito, E não fazer festa também, né, padre? Pegar o carro na quinta-feira e descer para a praia não é uma boa escolha, né? Eu falo assim, olha, para nós, como eu disse, não é um feriado, é um dia santo, são dias santos. Por isso que fala, Semana Santa, né? É a semana maior. Agora, eu digo assim, você vai viajar? Aonde você for tem igreja. Então você participe lá. O ideal seria você participar com a sua comunidade. Mas por um via ou outro, a gente sabe, eu tenho que ir, a oportunidade. Então lembre-se, lá onde você está também tem igreja. Então você participe lá. Né? Muito importante. O que eu falo é não passar em branco. Tem gente que simplesmente passa em branco, né?
Passa que nem vê o que aconteceu, fala que é igual gato debaixo d'água, né? Isso. Então, é assim, hoje nós vivemos numa sociedade relativista. Então, assim, se eu não tenho nada para fazer, eu vou lá na missa, vou participar, né? Mas se eu tiver alguma coisa, eu deixo de lado. Então, assim, não podemos relativizar a nossa fé. Para quem acredita em Jesus, nós não podemos relativizar o que ele fez por nós, né? Que ele morreu para nos salvar. Então, isso não pode. O relativismo faz muito mal para qualquer área da nossa existência, principalmente para a nossa fé, para o espírito. Na Sexta-feira Santa, padre, nenhum sacramento é celebrado no mundo inteiro? Nenhum sacramento, né? A missa não existe, não é realizada, porque existe a ação litúrgica apenas da adoração à cruz. Claro, em alguns lugares pode acontecer o sacramento da confissão, né? As pessoas podem, tem gente que tem lugares que oferecem o sacramento da confissão, por exemplo, na parte da manhã, né? Mas não é uma regra, não é geral. Eu acho que a recomendação é um dia de quem tem que se confessar. Já estar pronto, né? Porque nós tivemos todo o período da Quaresma. Na Diocese de Limeira, por exemplo, nós temos os multirões de confissões em todas as paróquias. Então, é aquilo lá, como você disse. Como vivenciar isso de maneira mais ideal? Se preparando, confissão, né, fazendo o seu jejum durante a Quaresma, o seu gesto de caridade. Então, isso tudo nos prepara. E a gente falar também, né, padre, da questão passando um pouquinho à frente, na questão do sábado, né, que o pessoal chama de sábado da aleluia. É um termo errado, padre? Antigamente era o sábado de aleluia, era muito comum, né? Eu me lembro do meu avô, minha avó, meus pais falando isso. Aliás, meus avós ainda falam sábado de aleluia, né? Agora a liturgia já fala do sábado santo, porque fala da Semana Santa, né? Então, o sábado santo é o sábado da vigília, o acendimento do Círio Pascal no fogo novo, né? O ressuscitado. Mas aleluia porque cantava-se o aleluia, né? Porque deixava todo o período da Quaresma sem o aleluia. E aí é interessante que lá atrás, bem lá atrás, antes da reforma litúrgica promovida pelo Concílio Vaticano II, tinha o chamado enterro do aleluia. Você tinha um papel escrito aleluia e enterrava em um lugar da igreja e depois desenterrava no sábado santo. Então, por isso que ficou sábado do aleluia, né? Mas na verdade, sábado santo. As pessoas falam muito dessa questão, né, do sábado do aleluia. E é isso que eu ia fazer um questionamento pro padre em relação ao círio, né? A gente agora tem, popularmente com a pandemia, entrou esse círio da família, que é um círio pequeno que as pessoas levam para sua casa, fazem as suas orações, acendem o seu círio. É importante também a família estar junto nesse dia, né? Como o senhor disse, quer viajar, é bom a viagem, não tem que ir, mas estar junto com a sua comunidade, é ali que acontece, depois é onde o padre vai abençoar a água do batismo, tem todo um rito, a igreja está toda apagada. E eu, particularmente, é a missa que eu mais gosto. Eu não sei se é pecado falar isso, padre, a missa que mais gosto, mas é a missa que eu mais gosto dentro da liturgia católica, é essa do Sábado Santo. Eu acho que porque ela, não é quando você fala que mais gosta, mas é o que mais nos emociona, porque a gente está celebrando o maior de todos os mistérios, né? A gente está celebrando a ressurreição e tendo a promessa de que nós ressuscitaremos com Cristo, porque nós confiamos nele. Então, isso só tem que trazer alegria mesmo. Então, estar ali é você estar contente, feliz e celebrando aquilo que aconteceu com Jesus, mas também algo que lhe é prometido. Eu celebrar a ressurreição de Jesus, na verdade eu já estou celebrando a minha ressurreição, porque eu confio nele. Pela graça batismal, nós pertencemos a Jesus, somos co-herdeiros dele e herdeiros do Pai. Qual é a nossa herança? É a feliz ressurreição. Então, celebrar a ressurreição de Jesus é celebrar já a nossa. Nós nos alegramos por isso, que nós sabemos que nós não caímos no nada, né? Nós vamos depois para a vida eterna. É aquela missa que as pessoas reclamam um pouco, né? Tem 7 leituras. Isso. E isso tem algumas adaptações e pode ser feito, né, padre? Pode suprimir algumas. Mas eu acho que assim, se a pessoa for nessa missa, né, fica até o convite, eu como leigo que sou, presta atenção nas leituras. Porque ali tem a história da salvação. Né? Nas 7 leituras, né, e os 7 salmos, você tem um resumo da história da salvação, né? Da libertação. Porque Páscoa, nós temos que lembrar que Páscoa é um termo que é usado já no Antigo Testamento, né? Porque significa passagem. Então nós temos lá no Êxodo a passagem do povo, né, que estava
prisioneiro no exército, o povo hebreu, passa pelo deserto, depois chega à Terra Prometida. Então eles celebravam esse momento, essa libertação. E aí no Novo Testamento é a Páscoa, que a gente chama Páscoa definitiva. Se nós pararmos e olhar de maneira antropológica, nós temos a vida do ser humano é feita de Páscoas, ou seja, de passagens. Exato. Nós temos a grande passagem do útero da mãe para esta terra. Depois nós temos da fase do bebê para uma passagem para a fase de criança para a fase do adolescente, a Páscoa da fase do adolescente para a vida adulta, a passagem da vida adulta para a vida idosa, e aí até a grande Páscoa definitiva, que é a passagem definitiva, que é quando a gente volta para os braços do Pai, quando nós fazemos a experiência da irmã morte. Então, passagem, a nossa vida, todos os dias, ela tem as suas pequenas Páscoas, até chegar à Páscoa definitiva, que é a grande passagem de volta. Que a gente almeja, mas não precisa ser amanhã, né? Não precisa ser amanhã. Ela é muito boa, mas a gente quer que ela demore um pouquinho. E é um tema, só fugindo um pouquinho, né, padre? Mas essa questão da morte, né? As pessoas pensam, né? Jesus morreu e ressuscitou. É um medo de muitas pessoas, isso que Jesus vai passar e passa, né? Nessa semana, que é a morte, né? Tantas pessoas têm tanto medo. E é uma semana que a pessoa também pode aprofundar nesse mistério pascal e também superar tudo isso que tem dentro dela, né, padre? É que às vezes nós vivemos numa sociedade que ela não, o ser humano ele luta para não se ver como um ser finito, né? Nós somos seres de finitude. Ninguém vai ficar aqui para semente, não tem como, né? Ninguém é eterno neste mundo. A gente vai para a eternidade, mas a gente tem que fazer a experiência da morte. Então, quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós vemos que ele também passou por momentos difíceis com relação à morte, né? Porque ele, ontem, né, meditando, você pega, meditando a Via Sacra, a gente vai vendo que Jesus também sente essa agonia, né? No Horto das Oliveiras, essa agonia, eu não sei se é o medo, mas uma agonia mesmo. E a gente vê Jesus na cruz dizendo, né, Pai, por que me abandonastes? Né? Então, eu ia fechar a entrevista com essa pergunta. Por que Jesus falou isso sendo Deus que ele é? Porque na realidade a gente pode se perguntar assim, onde estava Deus nessa hora? Aí a gente fala, na cruz. Né? Na cruz. Onde estava Deus nessa hora? Na cruz. Né? Então o Pai estava ali com o Filho. E é muito comum a gente, na nossa fraqueza, também se sentir sozinho. O Salmo de Domingo de Ramos, né? Senhor, Senhor, por que me abandonastes? Então, Jesus também passou por isso. E depois também Jesus disse, olha, se for da tua vontade, afasta esse cálice de mim. Esse cálice é a morte, mas ele bebe até o fim. Né? Porque ele sabe que ele precisa fazer isso para que a humanidade tenha a vida eterna. A gente vai falar, né? Se a gente for aprofundar nessa questão da cruz, né? De tudo que aconteceu naquele momento, né, padre? Sim. É um cordeiro que foi ao matadouro sem reclamar de nada. É manso e humilde, né? Manso e humilde. Então, todo esse processo que a gente vive na Semana Santa nos recorda a nossa finitude também, da morte, né? Agora, eu gosto muito da expressão de São Francisco de Assis. Ele falava que a irmã era uma morte, né? A irmã morte, ele falava. É a irmã morte, né? Então, isso significa o quê? Que ela é nossa companheira de estrada. Abrimos os olhos para esse mundo, a morte está do nosso lado até o dia que ela nos abraça. Agora, com a fé em Jesus, nós não precisamos ter medo, porque nós não vamos para o nada. Nós temos que ter medo da morte eterna. Mas para os que professam Jesus, para aqueles que seguem os mandamentos de Jesus, então nós não temos que ter medo, né? É uma experiência que nós vamos ter que realizar, para depois fazermos a maior de todas as experiências, que é o quê? A ressurreição. Essa é a maior experiência que o ser humano vai sentir. Perfeito. Um dia, se for possível, a gente conseguir com o padre vem um dia para nos explicar um pouco desse mistério da morte exclusivamente. Claro. Venho com muito prazer. Para trazer, porque assim, eu tenho uma entrevista aqui, padre, que eu faço sempre com uma terapeuta holística, que é a Vera Guidulli. Sim. Ela vem sempre às terças-feiras, a gente conversa um pouquinho, parte psicológica mesmo, né? E ela entrou um pouquinho esses dias no mérito de trabalhar essa questão de morte e quantas pessoas manifestaram esse medo de morrer, esse medo do que pode vir a acontecer com ela. E pessoas assim, que vivem tão bem, mas têm o medo de essa finitude, de um dia tudo acabar. Então eu acho que também um pouquinho depois o padre, a Vera como parte espiritual, tá num tema, tá trabalhando isso, mas o padre depois de uma oportunidade trazer a parte espiritual. Sim, eu gosto muito de uma expressão que diz assim, quando se tem fé, a morte é um dia que vale a pena viver. Exato.
Eu falo pro senhor, eu não tenho medo, aquele termo sempre, eu não tenho medo de morrer. Talvez o como, né? Mas o como morrer. Né? Então, mas se você pegar os santos, todos eles, né, tiveram grandes sofrimentos, né, na morte, mas eles ofereciam, né? O segredo é nós oferecermos os sofrimentos para a santificação da humanidade por uma causa, né? Então, como é difícil, né? É difícil, porque a gente queira ou não, a gente tem um espírito egoísta, né? A gente tem um ser egoísta dentro de nós. E então a gente quer pensar muito em nós, a gente quer proteger, porque nós somos, queira ou não, nós somos seres que querem proteger a vida. E é natural nós queremos ficar aqui, né? Porque tem o desconhecido adiante, mas a gente é apegado a tudo que está à nossa volta, principalmente as pessoas e alguns até as coisas, né? Então isso nos assusta. Mas quando você, diante do sofrimento que você passa, né? E você oferece aquilo por uma causa maior, aí tem sentido. Que é o que aconteceu com Jesus. O sofrimento dele não foi em vão, por quê? Qual foi a causa? Qual foi o oferecimento, né? Qual foi a causa por tudo isso? Para a salvação da humanidade. Para que a gente não morra e fique na morte eterna, mas que a gente tenha a vida eterna. Só para a gente finalizar, né, padre, uma reflexão para que todo mundo que nos acompanhou, ouviu tudo que o padre nos trouxe, que não se esqueça, né, às vezes tem tantas pessoas pensando em desistir, pensando em coisas ruins, né, mas quão grande amor teve Deus por nós nessa semana, né, e vai ter ainda até domingo, né. Vai ter. Eternamente Deus nos ama. Eternamente Deus nos ama. Deus tem um propósito para cada um de nós. Então eu falo assim, nunca se esqueça, né, que tudo isso, a Semana Santa a gente pode resumir assim, tudo por causa de um grande amor, né? Um amor infinito que Deus tem por nós. E a gente nunca pode se sentir sozinho, né? Deus está conosco. Deus, Ele é o Deus conosco. Então Ele está sempre conosco. Agora o que a gente precisa tomar cuidado é se a gente de repente, tem gente que fala assim, Deus me abandonou, ou então agora encontrei Jesus, aquela coisa, né? Eu digo assim, olha, será que Deus te abandonou ou você é que abandonou Deus? Deus nunca nos abandona. É a história do filho pródigo. O filho anda, vai longe, faz todas as besteiras, mas o pai está sempre esperando por ele. Então talvez essa Semana Santa seja a oportunidade que você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha agora, tem de dar o seu passo de retorno à casa do pai, né? E não ficar achando que Deus te abandonou, porque Deus vem, mas eu também preciso fazer a minha parte. Eu preciso andar metade do caminho. Senão nosso Deus seria um Deus muito, como que eu posso dizer, um pouco arbitrário, né? Porque senão a gente seria marionete na mão de Deus. E Deus, desde que nos fez, se nós pegarmos lá o livro de Gênesis, Ele nos criou para a liberdade. Então eu também tenho que usar a minha liberdade para se aproximar de Deus. Eu tenho que pegar e querer estar com Deus. Senão, não dá certo. Senão Deus vai ser um Deus muito impositivo. E Deus não impõe nada, Ele bate na nossa porta e a gente abre para Ele entrar. Então pense se essa semana não é o momento de você dar os passos de retornar à casa do Pai, de você poder participar, de você comungar, de você cuidar do seu espiritual e de você, acima de tudo, e todos nós, né, agradecermos por aquilo que Deus fez por nós e faz todos os dias. Perfeito, padre. Vou deixar aberto para o senhor fazer o convite agora a todo mundo. Deixar a sua bênção e também a gente já finalizando. E também já agradeço o senhor pela oportunidade de estar aqui conosco, por achar um espacinho, mesmo numa semana concorrida e corrida para o senhor, poder estar aqui conosco. Muito bem, eu quero agradecer, William, pelo convite de estar aqui na sua rádio, né, na web rádio. Eu sei o quanto que hoje as pessoas utilizam desse meio de comunicação para crescer na fé e para ter as informações. Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, que nos ouve agora, que você possa participar, né? Seja lá na paróquia São Judas Tadeu, seja na Nossa Senhora de Fátima, ou em qualquer paróquia que você faça parte. Participe com o coração, né? Deixe Deus falar com você e fale com Deus. Vive essa Semana Santa, porque vivendo bem a Semana Santa, com certeza você sairá mais santo dela. E eu quero desejar a todos, né, neste momento, uma santa e feliz Páscoa, que o ressuscitado ressuscite no coração de cada um de vocês os melhores sentimentos, as melhores energias, né, para que possamos juntos fazer este mundo um mundo melhor. E que com esta Páscoa nós rezamos para que a humanidade
cada vez mais, busque a paz, porque Cristo, o ressuscitado, é a nossa paz. E eu desejo que tudo que possa de melhor acontecer nesta Páscoa para você. E desça sobre cada um de vocês, sobre sua família, sobre sua casa, sobre você, William, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Uma santa e feliz Páscoa a todos. Tá aí você que nos acompanhou, obrigado, Padre. Obrigado pela participação, obrigado você que enviou as perguntas, desde quando eu anunciei que o Padre viria, uma grande movimentação. Tá aí a entrevista então com o Padre Robert, pároco da Paróquia Nossa Senhora de Fátima e administrador paroquial da Paróquia São Judas Tadeu. Fiquem todos com Deus, beijo no coração, até semana que vem, segunda-feira, já em clima mais alegre aí pode, trazendo mais programa Ligados à Tradição e podcast Hora da Verdade para você. Beijo no coração, obrigado. Riem de mim todos aqueles que me veem, torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte, e agora o salve, se é verdade que Ele o ama. Meu Deus, por que me abandonastes? Cães numerosos me rodeiam, furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Meu Deus, por que me abandonastes? Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe. Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Meu Deus, por que me abandonastes? Anunciarei o vosso nome a meus irmãos, e no meio da assembleia hei de louvar-vos. Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores. Glorificai-o, descendentes de Jacó, e respeitai-o,